Sejam bem-vindos, fiel, uma boa segunda para todos e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer as últimas informações e ainda a repercussão dessa derrota do Timão para a equipe do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, Timão só entra em campo no próximo final de semana no clássico contra o Santos. Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Na minha visão, sentiu o cansaço físico e emocional que o jogo de quinta-feira provocou. Lembremos que ficou com um jogador a menos e foi buscar uma vitória no tempo regulamentar. E pegou um time muito bem armado, cara. Curitiba é um time muito bem trabalhado. E aí entra o gol do Paulo Roberto, que... Esse é o tipo do gol que eu também... que entrou no lugar estar olhando só a bola do Pedro Rocha. Então, assim, tem um gol marcado pelo Corinthians no final do jogo, depois o Corinthians reclama. O Corinthians melhora quando entra o Memphis, né? Vai sempre melhorar, porque o Memphis dá um refinamento que o Corinthians dificilmente tem, né? O Memphis faz essa equipe crescer, o Memphis encontra soluções que para outros jogadores são muito difíceis. Eu queria cometer uma maldade aqui, mas é para mim um fato. O Corinthians também melhora na ausência do Pedro Raul. Explico. Quando o Pedro Raul está em campo... o Corinthians se vê obrigado a ficar cruzando bola na área. Bola longa nele. Bola longa nele. Ele é um atacante ele que não o associativo. O repertório que ele inspira é limitado. E aí quando ele sai, né, e o Memphis entra, o time ganha mais possibilidades de jogo. A gente já ganharia, né? De inteligência, de tudo. Sim. É normal. É outro jogo, então, é outro jogador, né? Nem compara. O Pedro Raul não é culpa dele, ele tem muitas limitações. Ele tá em campo, o time característica dele. O time procura o centroavante. Bola aérea. Fica ruim o jogo. O Memphis fez o segundo jogo dele desde o retorno, deu um drible lindo, tá muito longe ainda de ser um jogador que possa... Isso aí são de 6, 8 jogos. 6, 8 jogos, você acha? Porque ele tá voltando de 50 dias inativos. Na Copa ele inativo sem jogo, vamos dizer. Ele foi pouquíssimo utilizado na Copa, então tem uma inatividade... Eu entendo ele que... Tem 2 meses aí, mais de 2 meses nessa... que eu acho que ele ajudou quinta-feira. Não que a falta tenha sido brilhante, a falta que ele bateu, mas ele dá uma outra, ele dá mais presença pro time, ele dá mais, né? Eu acho que ontem ele melhorou também. Eu entendo que você percebe mais pesado, é normal, né? De raciocínio, de agilidade. Na visão do Diniz, por exemplo, agora o Corinthians vai ter uma semana de trabalho. Essa uma semana é prioritariamente da recuperação física e emocional, do desgaste emocional que o histórico recente provocou. Aí vem o jogo com o Santos, aí vai ter mais uma semana e aí começa a Libertadores, quer dizer, recomeça a Libertadores. E entendo que o Corinthians, que tem um confronto com o Estudiantes de La Plata, esse confronto na Libertadores não é um confronto que você possa dizer, o Corinthians... Não, tem jogo ali. Essa semana é ótima, é duro estar fora da Copa do Brasil, mas é excelente para poder... São 2 semanas para o Corinthians se recuperar, para o Diniz também afinar. Não sei se haverá tempo para que o Yuri Alberto retorne. Acho que não. E ele faz uma falta danada, porque ele é um atacante que oferece muito mais possibilidades do que o Pedro Raul. Naturalmente não se compara. Especialmente no que gosta do Fernando Diniz. E esse Corinthians se acostumou muito, aprendeu a jogar com esse Yuri faz esses 4 anos ali, que não adianta. Tem jogador que quando joga, você talvez não perceba a importância dele. Quando ele tá fora, você vê que... É o caso do Yuri. Pra mim Deus nos acuda o Corinthians sem o Yuri Alberto. Se você fizer uma lista dos melhores atacantes em atividade no futebol brasileiro, evidentemente o Yuri Alberto tá. Que chega para falar sobre a equipe do técnico Fernando Diniz, que tinha muitos problemas, né, em relação a quem poderia jogar, quem não poderia, quem estava com desgaste alto depois da classificação heróica e sofrida pela Libertadores. E nessa última rodada do Brasileiro, mais uma derrota, segunda consecutiva no Brasileirão, né, Emanuel? Boa tarde. Fala, Vini, boa tarde pra você que tá ligado no Taon com a gente. É isso mesmo, segunda derrota seguida, 3 posições abaixo na tabela. Corinthians liga esse sinal de alerta porque hoje à noite pode cair mais uma posição em caso de vitória do Botafogo contra o Atlético Paranaense, jogo que você já citou aí no Newton Santos. Então o Corinthians tá de olho para que essa sequência de derrotas não vire uma crise. Como você disse, tem um clássico logo ali na frente que ele vai poder contar com a volta de alguns jogadores que não participaram desse Coritiba 2, Corinthians 1, gol do Ranieri no finalzinho, mas esses 2 gols do Curitiba, segundo o Fernando Diniz, eram evitáveis, ou seja,
a defesa falhou justamente porque contava com uma defesa alternativa. A primeira linha totalmente alternativa, começar pelo gol. O Cauê teve oportunidade de jogar porque o Hugo Souza está tratando de estiramento no joelho e foi poupado. Assim como o Matheus Bidu pela esquerda também, com conforto no pubis, também poupado. E aí o Mateuzinho, que também atuou por todos os jogos desde a volta da Copa, ou seja, nos últimos 11 jogos do Corinthians, esse também foi poupado. E além disso tudo, teve a suspensão do Rodrigo Garro, ou seja, um Corinthians muito desconfigurado para esse jogo, que saiu de lá com um resultado negativo e também com a suspensão do Breno Bidon. É uma lista gigante de pendurados do Corinthians, são 8 contando com o Fernando Diniz, são 9, então o Corinthians até saiu no lucro nessa relação de possíveis pendurados, né, possíveis suspensos para o clássico contra o Santos. Agora o Corinthians descansa nessa segunda-feira, descansa na terça, volta aos trabalhos na quarta-feira e, segundo o Fernando Diniz, com novidade que pode vir do departamento médico. Afinal de contas, tem gente voltando e até lá a gente vai descobrir quem é, viu, Vini? Eu volto aqui para contar essa novidade. Valeu. Emanuel Araújo é quem não descansa. Vai continuar atento, atualizando o noticiário do Corinthians na programação do Sport TV. Vladimir Bianchini vai chegar aqui com a gente também para trazer as informações do Corinthians, que foi até Curitiba nessa rodada de Brasileirão e acabou derrotado. Vlad, seja bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Um beijo para você também, Glaucio. Um abraço para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. O Corinthians viu cair um tabu de 15 anos sem derrotas para o Coritiba no Couto Pereira. Foi a segunda derrota seguida do Corinthians na competição. Com isso, caiu para a 10ª posição e pode até mesmo despencar para a 11ª, caso o Botafogo derrote o Atlético Paranaense. Nessa partida em Curitiba, o técnico Fernando Diniz teve uma série de desfalques. 3 jogadores, inclusive, de última hora. Foi o caso do Hugo Souza, do Mateuzinho e também do Bidu. Os 3 jogadores sentiram desgaste e também dores, foram poupados do duelo, além de não ter o volante André, o Yuri e o André Ramalho, além de outros jogadores. O Garro estava suspenso, então foi uma formação bastante modificada. O Corinthians não conseguiu uma nova vitória, não conseguiu ter um bom resultado, caiu na tabela de classificação. O técnico Fernando Diniz falou muito a respeito disso, dessa questão do desgaste físico do elenco do Corinthians. A única boa notícia para o torcedor foi o Memphis Depay, que jogou por 51 minutos, conseguiu fazer algumas ações em campo, tem evoluído fisicamente e pode, quem sabe, até mesmo já jogar uma partida completa na próxima rodada. Vamos ouvir agora o técnico Fernando Diniz. A gente começou o primeiro tempo bem, o segundo tempo também. Os começos dos tempos foram muito bons. E a gente oscilou um pouco. Tinha que ter mais uma coisa que era previsível por conta do jogo de quinta-feira, que tem um desgaste físico, mas o desgaste psicológico e emocional ele é muito maior até do que o físico. Então, para você mobilizar de novo os jogadores para jogar a partida de hoje, é sempre um desafio. Então, a gente sabia que a gente não ia estar 100% de energia para jogar hoje, principalmente energia psicológica. E a gente tomou 2 gols de novo, mas muito evitáveis. Uma bola parada aqui, acho que eles erraram na confecção da jogada e acabamos tomando o gol. Hoje, por uma falta de atenção, a gente quis recuperar a bola muito rápido em vez de marcar direito e acabamos tomando o segundo gol. E, senão, a gente poderia ter pelo menos empatado. O Corinthians, que volta aos treinamentos na próxima quarta-feira, vai enfrentar o Santos no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Não terá o Breno Bidon, que recebeu o 3º cartão amarelo, está suspenso. Em compensação, tem a volta do Rodrigo Garro, que não jogou contra o Coritiba. Fora de campo, o Corinthians vive uma crise financeira, são 3 transferbans ativos, não pode contratar jogadores e no final de semana os jogadores e também os salários, né, questão do direito de imagem, o Corinthians atrasou pelo 2º mês seguido os direitos de imagem dos jogadores. A promessa é que pode ser que parte desse valor seja quitado nesta segunda-feira, mas a gente já sabe, na questão financeira do Corinthians, o Timão tentou adiantar algumas receitas, não conseguiu, mas a promessa da diretoria é que possa quitar o quanto antes, pelo menos 1 mês, porque com 2 meses já pode dar problema na justiça, né, Glaucia? Boa, Vlad, obrigada, meu amigo, pelas informações. Ótima sequência de trabalho aí também para você, para toda a nossa equipe. E esse finalzinho aí da fala do Vlad explica muito também em campo, né? O Diniz tem essa equipe muito reduzida, esse elenco muito enxuto e vai tendo que equilibrar, não tem muito o que fazer o treinador, né? Assim, fez um jogo duro no meio da semana, conquistou uma vaga de Libertadores e aí chega no fim de semana, é óbvio que está muito suscetível a ser derrotado, enfim, e essa equipe está nesse desgaste.
A quantidade de jogos, né, nos últimos dias, a gente estava até batendo, né, Dom, que 10 jogos em 30 dias, com um elenco curto, brigando ainda nas 3 competições, né, tudo bem, veio a eliminação na Copa do Brasil, mas ainda estava brigando nas 3 competições, um jogo atrás do outro, você mal tem tempo de treinar, que não é nenhuma novidade no futebol brasileiro, e ainda tem as lesões, né, porque o Corinthians não pode contratar, por conta dessa situação financeira que é recorrente, a gente vai ficar falando aqui basicamente o tempo todo, e assim, e muda muito o estilo do jogo do Corinthians, a mesma tecla que a gente bateu, né, o Pedro Raul no comando de ataque, muda completamente o estilo do jogo. Enfim, no primeiro tempo ali, as escapadas do Coritiba, né? E essa jogada ensaiada, porque foi uma jogada ensaiada, isso foi um escanteio, né? Pedro Rocha ali acaba fazendo o gol e depois, no segundo tempo, basicamente a mesma coisa. Aí já vai o Fernando Diniz, né, com o Ranieri, com o Gustavo Henrique para tentar ali na bola aérea, conseguiu diminuir, mas o jogo foi basicamente do Coritiba mesmo. E a gente olha o Corinthians, né, nos últimos anos, ofensivamente, sempre dependendo de Yuri, Garro e Memphis. E começa o jogo, não tem nenhum dos 3. E aí fica nítida a diferença, né? Então, lógico, mudou os treinadores, o estilo de jogo, mas ainda sempre o Corinthians, ofensivamente, quando as coisas deram certo, foi muito a partir de pelo menos um desses jogadores. Tanto que no segundo tempo, acho que o Corinthians até volta bem do intervalo. E mas muito aí qual foi? Por causa do Memphis. O Memphis na vaga do Pedro Raul, você viu como o jogo fluiu muito melhor. Assim, até produziu chance, poderia ter conseguido empate naquele momento, quando acaba sofrendo o segundo gol lá do Paulo Roberto, tem todo o mérito do Coritiba, aliás, que ganhou os 2 jogos do Corinthians, né? Quando veio na Neoquímica Arena, fez uma grande atuação, mais um argumento a favor do grande trabalho do Fernando Seabra, mas é um Corinthians ainda que depende muito desse cenário. Daí você pega a sequência de jogos, que o Jailson acabou de mencionar, a falta de profundidade no elenco, acontece isso. Vamos lá. Primeiro porque aquilo ali não é colocar o fogo no escudo ou no Parque São Jorge. Aquilo ali é uma simbologia, como você, por exemplo, tem protestos que aconteceram 1 milhão de vezes no Parque São Jorge, sei lá, pega um boneco de papelão, um boneco de pano, ninguém está querendo queimar ali um dirigente, você está mostrando aquela sua indignação com aquele personagem que representou o presidente do clube ou um dirigente do clube e a passagem que ele teve pelo Corinthians que atrapalhou. Ninguém quer literalmente ir lá e queimar o cara em praça pública e tudo mais. Então, isso é uma simbologia. Qualquer um. Vai, pode seguir. Qualquer um que tem 2 neurônios sabe que isso aconteceu, que ninguém ali, o Memphis, não queria queimar o símbolo do clube. Tanto é que o próprio clube sabe disso, que ele soltou a nota oficial, sabe aonde? No site oficial. Sabe por que ele só pôs no site oficial e não pôs nas redes sociais dele? Porque ele sabe que a torcida não ia comprar aquele papinho que está na nota oficial. Uma das notas oficiais mais patéticas que eu já vi. Vamos ver então, aliás. Isso, põe ela aí, a patética aí. O Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, e o Corinthians em nota oficial escrevem: o Sport Clube do Corinthians Paulista informa acerca do episódio envolvendo o atleta Memphis Depay relativo ao videoclipe por ele publicar em suas redes sociais na última sexta-feira, dia 21. O clube, via de regra, comprometido com a transparência e o respeito à instituição, estabeleceu contato com o jogador a fim de esclarecer o ocorrido. Por sua parte, Memphis Depay lamentou a coincidência temporal, compreendendo os esclarecimentos apresentados pelo clube, demonstrando o desejo de manter conduta alinhada com os valores que norteiam essa instituição centenária. Nos colocamos à disposição para maiores informações e aproveitamos para reforçar nosso compromisso com a transparência e o zelo pela imagem do Sport Clube Corinthians Paulista, assina a nota. E o Armando Mendonça, que é o vice-presidente do Corinthians, falou em entrevista à ESPN e disse: Toquinho fez uma música para o Corinthians, Vinícius de Moraes fez uma música linda para Elô Pinheiro, a garota de Ipanema. O Corinthians ganhou uma música de um rapper que foi contratado para jogar bola e será cobrado para isso. O Corinthians é maior do que qualquer um. Enquanto dirigente, defenderia a instituição e aqueles que trabalham em prol dela, gostem ou não. Viu, Vessa? Vamos lá, só voltando na nota oficial. Peraí, o Memphis mandou também. Queridos fãs do Corinthians, vejo a grande repercussão da minha arte na forma da música que acabei de lançar. Quero dizer a todos vocês que isso foi feito há meses e é apenas arte. Entendo que haverá um protesto amanhã e todos têm o direito de protestar. Mas, por favor, não interpretem minha mensagem de forma errada. Sou totalmente contra qualquer tipo de violência e espero que seja um protesto pacífico, onde as pessoas possam expressar suas opiniões com calma. Sobre a minha música, insisto, é apenas arte. Amo todos vocês e vai Corinthians. Vamos lá, a nota do Corinthians faltou a parte principal ali.
que é a seguinte: frisamos que o clube está adotando todas as medidas contratuais e legais cabíveis para o caso, reiterando profundo respeito à instituição. Corinthians, o Parque São Jorge é o símbolo que representa a nossa história. A nota é bastante patética porque ela diz que que o clube vai tomar providências legais e tudo mais. Pois bem, a torcida, por que a nota só foi para o site oficial e não foi para as redes sociais? Porque a torcida ia ficar enlouquecida se vai para as redes sociais. Porque a torcida ia detonar o clube se vai para as redes sociais. O que o clube fez? Para atender os associados e sócios e conselheiros do clube, foi lá e falou: olha, nós estamos dando uma bronca aqui nele, estamos colocando aqui no site oficial, mas não tiveram coragem de colocar nota no Instagram do clube, no Facebook, no Twitter do clube. Não tiveram coragem de fazer isso. Porque sabe que a torcida não ia comprar esse barulhinho patético que eles fizeram. Qualquer pessoa que tem 2 neurônios sabe que aquilo foi uma simbologia para dizer que aquelas pessoas destruíram o Corinthians, que é o que eu falo todo dia nessa mesa. O clube está destruído financeiramente, não tem dinheiro para nada, deve para um monte de gente, inclusive para os jogadores. 2 meses de direito de imagem atrasado, férias, premiações, e deve milhões para esse atual elenco, só para pôr um exemplo do que está acontecendo. Então, você vem falar de medida legal, por que vocês não colocaram medida legal com quem usou o cartão corporativo do clube? Cadê a medida legal contra esses caras? Ou quem fez o contrato da Bet lá e agora sobrou mais de 40 milhões para o clube pagar? Ou que assinou com uma empresa de agro que não existia e entrou para a história passando vergonha, com uma empresa que não tinha nem porteira direito? Por que vocês não entram com medida legal contra o dirigente que fez isso? Então, contra quem destruiu o clube, vocês ficam quietinhos, porque são amigos de vocês, não tem medida legal. Aí, contra um videoclipe, tem medida legal. Quem destruiu o clube verdadeiramente na vida real, vocês não tomam nenhuma medida legal. Contra um videoclipe, vocês querem tomar medida legal? Então, o torcedor não é burro, o torcedor é inteligente. Foi uma ótima mensagem, essa mensagem alguém tinha que ter coragem, e não é porque é o Memphis. Queria eu que o Cássio tomasse uma posição essa, o Renato Augusto, o Marcelinho Carioca, caras emblemáticos na história do clube, tomassem uma iniciativa como essa e entrassem de sola. Agora é o seguinte, a história agora é a seguinte, o torcedor sabe disso. Quem está do lado da política e quem está do lado do Corinthians. E já perceberam que o Memphis está do lado do Corinthians. Então, a briga agora é essa. O seu Armando Mendonça aí que ficou incomodado porque é citado um vice-presidente na música dele e tudo mais. Eu tô do lado do Corinthians. E para estar do lado do Corinthians é estar do lado do Memphis. Eu não tô do lado de dirigente e lado de pessoas que destruíram na vida real. Colocaram fogo no Corinthians na vida real. A ponto da nota oficial não ter coragem. Seu Osmar, diretores, vocês não tiveram coragem de colocar na rede social do clube. Porque vocês sabiam que o torcedor ia estar do lado do Memphis e não do lado de vocês. Colocaram no sitezinho que era para atender o públicozinho de vocês. Associados, conselheirinhos, essa galerinha do público interno de vocês. Aí vocês colocaram no site oficial. Então, cai nessa aí quem quer. Ele não queimou o símbolo, não queimou o Parque São Jorge. Aquilo era uma simbologia para mostrar quem destruiu verdadeiramente o Corinthians, que está destruído hoje financeiramente por vocês, dirigentes que passaram pelo clube. Vou trazer aqui agora, Fiel, mais algumas informações desse próximo jogo do Timão, que vai ser no próximo domingo, dia 30, diante da equipe do Santos, na Neoquímica Arena, às 16 horas. Estou trazendo um recorte da classificação do Brasileirão antes de iniciar a rodada. O Timão tem 24 jogos, somou 32 pontos. Já a equipe do Santos é o 14º colocado da competição, 23 jogos, somou 26 pontos. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre o Corinthians e a equipe do Santos, 2 vitórias do Timão, 2 empates e somente uma vitória da equipe do Santos. O último confronto que eles tiveram, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visitou a equipe do Santos e empatou pelo placar de 1-1. Enfim, jogo importantíssimo diante da nossa torcida na Neoquímica Arena. O Corinthians precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, vem de 2 jogos consecutivos sem conseguir uma vitória. Precisa pontuar, melhorar sua classificação no Brasileirão, até chegar ali às decisões da Libertadores. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, fiel.